E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre os 3 filtros para você saber se o crescimento do seu negócio ele é real ou se ele é somente fogo de palha. Então, como é que você vai saber sobre isso? Você já viu aquele dono de negócio que tem várias ideias, que quer fazer muita coisa acontecer, aquela pessoa que é super empolgada, conversa, tem aquela conversa gostosa, mas quando chega a hora de fazer a coisa acontecer, a coisa some, simplesmente a coisa para para no papel, a coisa não sai do lugar, né? Parece uma coisa que é contra-intuitiva, né? Você tem uma pessoa, a ideia começa, né, de uma forma organizada, de uma forma super forte, de uma forma, aquela coisa na cabeça, assim, é super, extremamente engajada, vem forte, mas o tempo passa, na hora de ir para o campo de batalha, para a linha de frente, a coisa sai do eixo, a coisa não sai do papel, né? Você já sentiu que quando você tenta fazer uma coisa, tem uma ideia, coloca a ideia no lugar, vai fazer, acorda de manhã com aquele gás e a coisa não sai como espera, como isso acaba impactando a sua motivação, o seu drive, a sua vontade de fazer, e isso gera aquela sensação de que, nossa, eu não estou conseguindo dar conta, realmente não tem solução, é muito difícil isso fazer acontecer, talvez ter um negócio não é para mim, trabalhar com pessoas, trabalhar com pessoas é uma coisa muito complicada, fica muito difícil de fazer as coisas. Eu quero que você perceba uma coisa importante, tá? Que todo fogo de palha, toda ideia que vem fogo de palha, ela tem por trás um padrão, um jeito de pensar equivocado que, sem perceber, mantém o dono, todo tomador de decisão, desmotivado, parecendo que existe um bom motivo para estar desmotivado. E hoje eu quero te mostrar exatamente o processo que gera isso e o que você precisa fazer através aqui dos 3 filtros para você saber se esse crescimento que está acontecendo, essa ideia de crescimento que está na sua empresa, que você tem a respeito do crescimento do seu negócio, é fogo de palha ou se ela é concreta, ok? E o que você precisa fazer para avaliar, para refletir e conseguir sair desse ciclo, ok? Então vamos lá. Bom, um ponto importante. Imagina um dono de negócio aqui imagina aquele dono que quer aumentar o faturamento, duplicar o faturamento. Ele chega no planejamento dele, se é que ele faz, mas queira ou não queira, todo mundo faz, tá? Esse que é um ponto, sim. Mas ele começa a pensar sobre a decisão de duplicar o faturamento. E aí ele cria todo um planejamento num Docs ou no iPhone, no iPad, desenhado bonitinho. Ele mostra que aquele funil, aquele cliente vai fazer, aí ele vai falar aquilo e o cliente vai fazer aquilo. Você já viu pessoas que têm esse comportamento? Normalmente, eu falo o que vou fazer, aí a hora que eu falar, aquela pessoa vai falar, é como se ele tivesse o plano completo, como se a estratégia fosse assim, magnífica, e ela vai acontecer na prática, ela vai ocorrer, e já na próxima parte, na semana seguinte, você vê que o próprio dono, a própria pessoa que criou a estratégia, ela começa a mudar, faz alguns ajustes ali. Na outra semana, mudou tudo, não é mais aquilo que vai ser feito. E aí, o que acontece? Bom, o que era uma grande estratégia de crescimento vira uma lacuna, vira um vácuo. E aí na outra semana o dono pensa em fazer outra coisa. Eu já vi donos de negócios migrando para eventos, migrando para internacionalização, sendo que, cara, tinha tanta coisa que precisava fazer para estruturar um negócio para ele continuar crescendo, que o dono fica com aquela sensação, nossa, ó, tá vendo, ó, tá difícil no meu nicho que é complicado, o meu mercado é limitado aqui no Brasil, começa uma série de... o mercado não está bom, começa uma série de desculpas, e é importante que o dono perceba isso que eu vou falar agora, essa questão. Esse ciclo sempre começa com um raciocínio equivocado, com uma lógica
uma falha de entendimento de como as coisas acontecem, que é a empolgação, né? Que está atrelada a um excesso de confiança. Toda empolgação numa ideia começa com excesso de confiança. E o excesso de confiança, ele tem uma coisa sorrateira, né? O dono não percebe que ele tá com excesso de confiança, porque o próprio excesso de confiança bloqueia a percepção do dono para ele, tá? Sobre isso. E o excesso de confiança, ele tem uma característica que é assim, ó, quanto mais a pessoa está sob excesso de confiança, menos ela percebe. Mas por que ela não percebe? Porque existe um efeito chamado Dunning-Kruger, que é quanto mais uma pessoa é ignorante a respeito de algo, quanto mais há ignorância, menos há percepção dessa ignorância, ou mais há um entendimento de conhecimento. Isso se aplica para conhecimento, é claro, mas aplica-se para crescimento também. Porque o crescimento ele é um processo de incerteza, de tatear, de crescer passo a passo. E tem muitos donos de negócios que, pela empolgação, por não terem um domínio próprio, por não terem autocontrole, eles ficam meio que reféns das suas percepções emocionais, das lentes emocionais, daquela vontade de crescer. E ao invés de colocar no papel, de conversar com as pessoas, de submeter suas ideias, ele vai lá e fica e toca o pau, toca o barco para fazer a coisa acontecer. E claro que a coisa não é feita no tempo que ele imagina, esse crescimento não acontece como ele esperava e as pessoas não conseguem executar como ele esperava. E com o time, é claro, e com o tempo, né? É claro, as pessoas vão parar de acreditar nele, ele vai perder a credibilidade, ele vai deixar de confiar nele mesmo. Então por quê? Porque é fogo de palha. Nossa, agora eu vou contratar, agora eu vou treinar. E aí, cara, treina no primeiro dia, já se cansa, vou agora investir nessa nova estratégia, criar um novo produto, putz, já na segunda semana já vê que não é aquilo, fica criando coisas novas, né? E esse é um ponto de atenção que vai reforçar esse ciclo cada vez mais. O problema desses tipos de pensamento é que, sem perceber, o dono acaba reforçando o ciclo de estagnação. Ele reforça o próprio gargalo onde ele está. Então a gente precisa, né, ajustar esse jeito de pensar, ok? Então vamos lá, um ponto importante, né? A gente precisa alinhar nisso. Eu já vi empresas onde o dono ele é muito impulsivo. Ele passa o dia eu brinco na Torre de Marfim, no escritório dele, ele já está há um tempo também sem estar no operacional, isso acontece com donos que já não estão tanto no operacional, ele passa lá criando. Essa é uma característica de um dono criativo, que tenta resolver somente com a mente, né? Enquanto a parte operacional, a parte do trabalho mais concreto, ele delarga ali. Alguns donos têm essa característica também, que estão em desequilíbrio. A parte de execução com a parte estratégica. Ou pior, ele contrata alguém para fazer um trabalho no qual ele não quer pôr a mão, tá? E ele só vai perceber que ele tomou a decisão ruim quando, cara, começa a não dar certo. As pessoas, por mais que se esforcem, não conseguem pôr em prática aquele plano. E aí ele não percebe por que as coisas não estão dando certo. Porque ele muda a todo momento. E no curto prazo, ele é um dono que vai engajar as pessoas. Ele vai fazer a coisa, ele vai empolgar as pessoas, ele vai convencer as pessoas. Alguns têm inclusive a característica de seduzir pessoas para tomar a decisão. E ele vai parecer que ele também é a única pessoa que tem visão no negócio, que enxerga onde o negócio vai crescer, né? Mas uma hora a equipe começa a perceber que, cara, as coisas são fogo de palha. Tem várias ideias, combina que vai resolver, não cumpre aquilo que é o combinado. E aí, esse crescimento está muito na empolgação, tá? E eu já entendi clientes que falam assim, cara, mas eu tenho que estar na visão da equipe, eu preciso estar na visão de crescimento do meu negócio, preciso vender a visão da equipe, foi isso que eu quis dizer, eu preciso estar crescendo, a gente precisa pensar grande.
mas 2 meses depois, 1 mês depois, o cara já estava se queixando de que não conseguia fazer tudo, que as coisas que não tinha gente para trabalhar com ele. E, cara, ele precisa compreender o que está por trás disso, né? Então é uma coisa que é muito relevante, né? É uma coisa muito que demanda um raciocínio crítico a respeito disso, ok? Então, assim, ó, um ponto importante. Vou dar um exemplo aqui. Eu trabalhei com um expert que ele era uma pessoa que ele era muito criativo, era uma pessoa que era muito criativa, muito, sabe assim, criava ideias e as conversas eram muito massa, o brainstorming, né, aquela coisa de criar, de pensar, até porque a origem era de agências, né, de criação de publicidade para o mercado, mas toda hora que ia para a prática parecia que não tinha algo legal, parecia que não dava certo, aí mudava, criava novas ideias. Eram pequenos começos e a hora que a coisa ficava difícil, que precisava ter o olhar para o cliente, a coisa mudava. Ele queria ser o criador, queria criar novas frentes, queria atender uma nova área. Nesse caso aqui, né, era mudar de nicho. Tem um exemplo de mudança de nicho, porque era um nicho que as pessoas precisavam, mas ele era sempre assim, ó, a pessoa vai acontecer, isso vai acontecer porque isso vai acontecer. Era uma pessoa que tinha aquela mentalidade de que, ó, amanhã não vai chover. Então era um excesso de confiança que mascarava todo esse padrão que não funcionava, né? Então o ponto aqui era identificar esse exemplo de que, tomar consciência de que, cara, eu vou fazer algo, eu preciso de uma forma. Como é que eu sei quando eu estou sendo enganado? Como é que eu sei se eu não estou me enganando, né? Então, porque assim, o dono tem que tomar muito cuidado para ele não se enganar e enganar as outras pessoas que confiam nele, né? Então ninguém pode confiar cegamente em si mesmo, e a equipe não pode confiar cegamente no dono. Então precisa criar uma relação de confiança onde ambos podem se ajudar, né? E normalmente a equipe está mais próxima do cliente, e a gente vai falar aqui dos filtros, né? Bom, o primeiro filtro então é o dono precisa ter a cabeça no lugar, não pode ser viajado, não pode ficar pensando em criar tudo que ele quer naquele momento, ele não pode simplesmente pensar algo e ir lá e fazer. Donos muito impulsivos que não têm a cabeça no lugar. Então, a gente precisa manter uma disciplina de manter a cabeça no lugar, de ter um pensamento disciplinado acerca do que vai ser feito no negócio, né? Outra coisa, o outro filtro, esse é o primeiro, então manter a cabeça no lugar, né? Através de um raciocínio crítico a respeito do que vai ser feito, pensar por prioridades, ter essa disciplina. O outro é espírito de serviço, né? No que o espírito de serviço vai fazer? Você já deve ter me ouvido falar em outros vídeos sobre isso, mas assim, eu vou refletir, eu vou trazer aqui se você nunca ouviu, né? O espírito de serviço, ele envolve o dono ter clareza de se aquilo é relevante para o cliente. O espírito de serviço, nesse caso, tem a ver com isso, se aquilo é relevante para o cliente, se aquilo tem valor para o cliente. Pode parecer que, mas a empresa vai servir o cliente em tudo que o cliente quer. Não, não é isso. Mas ele precisa filtrar se aquilo tem sido demandado para o cliente, se há uma intenção de fazer aquilo que o cliente tem demandado, se aquilo é relevante para o cliente. Eu vejo que tem muitos donos de negócios que ficam tão autocentrados, sobretudo quando envolve expert, criação de autoridade, que a pessoa pode até se perder na própria autoridade interna ali e começar a tomar decisões ruins. Então, sobretudo quando se trata de criação de conhecimento, né? Muitos experts se familiarizam com aquele conteúdo, aquilo está muito, muito digerido para ele já não tem mais tanta entusiasmo e ele quer criar coisas novas, e essas coisas novas muitas vezes não são exatamente aquilo que o cliente está precisando. Ou é o cara que procura tendências, quer ser muito inovador, mas não é aquilo que o cliente está buscando. Então, ele precisa ter o espírito de serviço de focar o cliente para que ele consiga manter o crescimento. E, claro, não posso deixar de dizer aqui, vale reforçar o pé no chão, né? Cara,
quero testar uma coisa nova, quero estruturar o crescimento do meu negócio, eu preciso ir progressivo e gradativo. Muitos donos de negócio só funcionam se for para dobrar, só vale a pena trabalhar se for para dobrar o faturamento. Mas muitas vezes, alguns donos de negócios perdem o pé no chão, por quê? Para dobrar o faturamento, ele vai muitas vezes duplicar o custo dele. Então, muitas vezes, dependendo do que ele vai duplicar proporcionalmente, dependendo, se a gente fizer algumas contas, ele cresce o dobro, mas ele também, no resultado líquido ali, ele não saiu do lugar. Então ele não trabalhou margem, ele não trabalhou processos, ele não vai dar conta daquele crescimento, ele não tem equipe para sustentar aquele crescimento, então ele perde o pé no chão. Então precisa, né, em todo negócio, precisa ter a questão dos filtros de pensamento para interromper as tendências naturais. Por isso que tem que ser um crescimento disciplinado. Essas são filtros, mas também são disciplinas de manter a cabeça no lugar para não se deixar levar pelo oba-oba do mercado, por pressa, né? Ter o espírito de serviço para não se deixar levar pelas tendências autocentradas e também pôr o pé no chão para não deixar aquela vontade, aquele excesso de confiança muitas vezes levar a planos que são planos muito megalomaníacos ou que não se aplicam na prática. Por isso que isso vale um exame para todos os que estão querendo crescer. Precisa ter filtro para não ser aquele crescimento fogo de palha e verificar se isso está tendo aderência com a realidade, beleza? Então esses foram os 3 filtros hoje que eu queria compartilhar com você. Se você gostou, considere dar o seu like aqui, considere também se inscrever no canal para receber sempre os vídeos novos que eu gravo aqui para poder trabalhar com você, para poder ajudar você a identificar esses padrões de raciocínio e também se você quer saber mais sobre como tomar decisões que fazem o seu negócio escalar de forma alinhada, com equipe organizada, com um time funcionando, considere também conhecer aqui a Decision Pro, que é onde eu ensino esse tipo de alinhamento com seus colaboradores para você crescer e continuar crescendo, beleza? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.